Graça e paz, irmãos. Maravilhoso estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje eu quero falar o porquê nós precisamos de Jesus. Imagina se você for parado na rua e alguém pergunta para você: "Você é cristão?" E você responde: "Sim, sim, sou cristão." E depois a próxima pergunta vem: "Ok, então me explica o porquê nós precisamos de Jesus." Qual seria a sua resposta? Eu vou dar para vocês a minha resposta. E eu vou começar com algo que é humano, normal, que todos podem entender. E eu começaria minha resposta pela morte. A morte é um grande ponto de começo. Por quê? Porque lá no Éden, a morte, ela era uma possibilidade. Então, como possibilidade, ela não era parte da vida do homem. Segundo o relato bíblico, a morte, ela começou a ser parte da vida do homem por uma decisão errada, por uma desobediência a Deus. Então ali, o homem passa a morrer. E todos os seus esforços agora estão em viver eternamente. Por quê? Porque não era parte dele. A morte não é parte nossa. E é por isso, é exatamente por essa lógica, que todos os homens, em seu estado consciente, normal, eles diante da morte, eles se desabam. A morte é algo muito cruel para nós. E pelo simples fato de que nós não fomos criados para morrer. Então nós temos uma memória lá do Éden que diz: você é imortal. E antes da gente conhecer esse Cristo, a gente não tem essa noção que a gente é imortal. Que na verdade a morte não é o fim, mas a morte, ela é o começo de uma vida eterna. Então eu começaria pela morte. Porque o homem fica tão triste com a morte? Já que é a única coisa que o médico pode parar, pegar um papel e escrever aqui, ó. Aqui está escrito: você vai morrer. É a única certeza que o médico pode te dar. Você vai morrer. Então eu começaria explicando que a morte do homem é o que mais faz com que ele fique perdido, triste, sem saber o que fazer. E então o homem ele precisa da vida. O homem ele precisa ser consertado, porque agora ele vive num ambiente que não é mais o ambiente inicial. Ele não tem mais as mesmas relações que ele tinha no Éden. A sua relação com Deus foi meio que cortada. O sinal que existia, que era claro, agora parece que o homem vive numa dimensão diferente da dimensão de Deus. O homem vive na dimensão do pecado, enquanto Deus vive na dimensão da santidade. Mas mesmo assim, Deus continua a amar o homem. Irmãos, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos o esforço de Deus para com Israel. É muito maravilhoso. Como ele não desistiu de Israel, isso é incrível. Isso é uma coisa assim que realmente nos choca. Porque Deus, ele é amor. Então, nós precisamos de Jesus. E aí a gente pode usar até um versículo bíblico. Está lá em João, capítulo 14, versículo 6. Porque ele é o caminho que o Criador providenciou para nos levar de volta para ele. Então aqui em João, capítulo 14, versículo 6, a palavra diz bem assim:
E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, depois do pecado, o homem foi separado de Deus, o Deus expulsou o homem do jardim e agora existe uma separação entre eles. E essa separação se dá pelo fenômeno do pecado. Deus é puro, ele é santo, ele é bom, e o homem ele é mau, ele é sujo. E não pode existir essa convivência mais. A não ser que... E nós precisamos lembrar também de uma outra característica de Deus, ele é justo. Não existia nenhuma condição, mesmo Deus sendo todo poderoso, para ele se relacionar com o sujo. E eu falo me relacionar no sentido de que Deus ele tem uma lei. E ele colocou essa lei diante dos homens. Essa lei está dentro da nossa consciência também, não é só a lei de Moisés. Todo homem sabe, ele tem um código moral dentro dele, ele sabe o que é ruim e o que é bom. Ele sabe, mesmo se ninguém falar para ele. Quando meus filhos fazem coisas erradas, mesmo sem ninguém falar que é errado, eles sentem que é errado. Tem algo dentro de nós já. E o ser humano, ele quebra essas leis de Deus. E Deus, ele julga, ele é juiz. Então, para Deus ter um relacionamento com o homem de novo, ele precisava de que esse débito fosse pagado, de que essa dívida fosse extinta. E essa dívida, ela foi extinta através do sangue de Cristo. Lá em Atos, se eu não me engano, capítulo 20, no versículo 28, olha que interessante, instruções de Paulo para os líderes da igreja. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então nós temos o preço de sangue agora. Ou seja, todos aqueles pecados, todas as multas que nós tínhamos, todos os nossos avanços agora foram perdoados, porque Jesus, ele pagou. Na cruz ele falou, isso está acabado, acabou, a dívida acabou, vocês têm acesso ao Pai agora. E aí eu lembro da ansiedade, né, uma ansiedade boa do salmista, né, assim como a corça, elas bramam pela corrente das águas, o meu ser brama por ti, Senhor. Quando eu entrarei, estarei diante da face do meu Deus. O salmista aqui está expressando aquilo que é desejo da alma de todo homem, que é de estar na presença do seu Deus. Qualquer homem. Você fala, mas essa pessoa nem fala que acredita em Deus, mas aquele desejo que aquela pessoa, aquela força que leva as pessoas muitas vezes a buscar a felicidade num carro, a buscar a felicidade numa casa, a buscar a felicidade num relacionamento, a buscar a felicidade num prazer. Todo aquele esforço é um nosso desejo de estar com Deus. Só que a gente coloca o esforço na direção errada. É como o salmista, porque o salmista já conhecia Deus, ele falou, eu quero, a minha alma anseia estar na presença de Deus. E é só quando a alma, quando o espírito desperta que a gente tem esse tipo de consciência. Então, irmãos, Jesus, ele é necessário pra gente, porque nós estávamos perdidos, nós tínhamos muitas multas para pagar, Jesus foi à cruz e falou, olha, está pago, acabou. Romanos 3:23 fala da condição da gente. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas olha o que ele fala depois. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então é por isso que nós precisamos de Jesus. E aí é importante a gente conhecer as Escrituras, porque as Escrituras são únicas. As Escrituras, elas são tão poderosas que elas fazem a lógica humana ficar tipo, e agora o que eu faço? Porque não tem explicação científica para um homem 700 anos atrás aqui falar uma coisa e depois de 700 anos se cumprir na vida de um homem. A ciência não explica esse tipo de coisa, não. Mas a arqueologia prova que existia
as civilizações que estão descritas nesse livro aqui. E ali tem profetas profetizando sobre Jesus. Então, até logicamente, academicamente, filosoficamente, o que seja, para a gente provar que Jesus existe, é só a gente abrir as Escrituras. E é por isso que a gente tem necessidade dele, porque as Escrituras, elas nos mostram a nossa condição verdadeira, que por muito tempo é escondida de nós. Mas a condição nossa é que a gente é como um carro quebrado, que precisa de um mecânico, e um mecânico muito específico. Não é um mecânico que vai consertar um carro, é um mecânico que criou o carro e só ele conhece vamos dizer, a tecnologia é tão sofisticada que não tem ninguém mais para poder consertar aquela máquina. E esses somos nós, como carros quebrados que precisam de um mecânico. Só ele sabe consertar aquele carro, porque a tecnologia é demais para os outros mecânicos, né? Vamos dizer assim, se a gente colocar, né, Deus para consertar o homem e o cientista para consertar o homem, a ciência tenta consertar o homem todo o tempo, mas não consegue não. O espiritualismo tenta consertar o homem a todo tempo, mas não tem jeito. Jesus é a resposta, não tem jeito, nós somos miseráveis, somos desgraçados, não merecemos, nenhum de nós merece, eu muito menos, mas é por Jesus. E Jesus também é outra coisa, ele é o pão que desceu do céu, ele é a palavra viva. Jesus, ele é a palavra, e olha a função da palavra em nossas vidas. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. O que nós precisamos? Ensino. Porque Deus, ele tem um modelo específico de homem. E esse homem que ele criou no Éden. E o modelo específico de homem é Jesus. Aquele que tinha a vida dele dada para Deus, 100%. Não era pela metade, não. Então esse é o modelo de homem. Então, para nos ensinar, Jesus é o nosso mestre. Para redarguir, que é ensinar também, mas de uma maneira mais forte. Para corrigir também, que nós precisamos de correção, né? E para instruir em justiça. A justiça de Deus não é igual à justiça de homens. A justiça do homem é como pano sujo de menstruação, que é a palavra de Deus, diante de Deus. A justiça de Deus, ela é muito mais poderosa. E nós não conhecemos. A justiça de Deus é estranha, quer ver? Ele fala bem assim, se alguém te pedir a sua capa, dá a túnica também. Se alguém te bater de um lado da sua face, dá outra. Esse é o tipo de justiça de Deus, que a gente não tem nem noção do que se trata. Então, meus amados, nós precisamos de Jesus, ele é o nosso mecânico, é aquele que vai consertar as nossas vidas. Exatamente por isso, fale isso para aqueles que você encontrarem na rua. E que a palavra de Deus, ele é um livro diferente de tudo. E aqui, para finalizar, a palavra fala assim, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, através de Jesus, através da palavra dele, o Senhor está nos consertando para nos levar a um modelo perfeito, que é o modelo do seu Filho Jesus. Então é isso, irmãos. Espero que esse vídeo ajude vocês como uma resposta, né, para alguém que vos perguntar sobre a razão da vossa fé. Se você tiver, né, alguma maneira de pregar, de dar uma resposta, coloca nos comentários aí embaixo. Espero que esse vídeo tenha te edificado. Então é isso, irmãos. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.